Graça e paz a todos. O vídeo de hoje vai ser um pouco diferente, porque eu gravei uma série de vídeos para uma faculdade de teologia, que eu estou colaborando com os irmãos lá, e eu vou aproveitar os vídeos, vou fazer uma montagem e colocar no canal Evangelho Raiz, tá? Não esqueça de compartilhar o vídeo, dê um joinha aí e diga para mais pessoas, se inscreva no canal caso você não seja inscrito, assista aos demais vídeos e até o próximo vídeo, se Deus permitir. Graça e paz a todos. Então, neste vídeo, eu quero tentar dar base bíblica para provar biblicamente que a doutrina da Trindade é uma doutrina bíblica, ok? E eu penso, particularmente, que é mais fácil entender do que explicar. Mas só a graça de Deus para nos fazer entender as doutrinas complexas da Bíblia, ok? Então eu fiz essa lousa aqui, escrevi essas coisas aqui. A Bíblia é clara, existe um único Deus em todo o universo, fora dele, onde houver, ok? Nós podemos ver isso em Isaías 43:10. Isaías 43:10 está bem claro. Diz assim: vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, e o meu servo a quem escolhi, para que o saibais e me creiais e entendais, que eu sou o mesmo, que antes de mim Deus nenhum se formou, e depois de mim nenhum haverá. Basta esse único versículo para provar que não há outro Deus além do Deus dos exércitos, o Deus de Israel, ok? E lá em Deuteronômio 6:4, ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Não existe outro Senhor. Deus é o único Senhor. Contudo, a Bíblia nos dá base para nos convencer, por meio da graça e pela misericórdia do Espírito Santo de Deus, que a divindade ela é composta por três pessoas: o Pai, o Filho, que é Jesus, e o Espírito Santo. Okay? A testemunha de Jeová fala que o Pai é Deus, Jesus é um Deus menor. Okay? Entrando em contradição com a Bíblia e com eles mesmos. Os unicistas falam que não existe a Trindade, que Jesus, no passado, no Antigo Testamento, era o Pai, e que no Novo Testamento Jesus era o Filho, e que agora Jesus é o Espírito Santo. Eles se esquecem que a Bíblia não dá essa base, ok? É propagado pelos hinos do Voz da Verdade. A maioria das igrejas evangélicas propagam os falsos ensinos dessa seita maldita que é o Voz da Verdade. Olha lá. Na Bíblia, ela ensina que há duas palavras que significam unidade. Eu não sei se a pronúncia está correta, ok? A unidade absoluta que significa, que se pronuncia, talvez se pronuncia Yahshid, e unidade composta, Echad. Eu acho que é assim que fala, tá? E essas referências. Yahshid significa unidade absoluta, única, um só, exclusivo. E Echad significa unidade composta. O que é uma unidade composta? Por exemplo, um time de futebol é composto por vários jogadores, ok? Isso aí é uma unidade composta. O ser humano, ele é uma unidade composta. Ele é carne, matéria, espírito e alma, ok? Porém, Echad
é usado unicamente em referência a Deus. Porém, Yahshit nunca é usado em referência a Deus. Vou dar um exemplo bíblico de unidade absoluta. Vamos lá. Gênesis 22. Gênesis 22, verso 2. E disse: toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá e oferece-o ali o holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Único aqui é Yahshid. Okay? E o verso 16 de Gênesis 22. E disse: por mim mesmo jurei, diz o Senhor, porque fizeste essa ação e não me negaste o teu filho, o teu único Yahshid, filho. Yahshid nunca é usado em relação a Deus. Porém, Echad é. A unidade composta. Onde que há unidade composta? Vamos lá, vou dar um exemplo de unidade composta, tá? Gênesis 2. O verso 24. Portanto, deixará o homem, seu pai e sua mãe, e apegar-se-á a sua mulher. Serão ambos uma só carne. Unidade composta, ok? Agora vamos lá em Deuteronômio 6,4, que nós lemos lá. Deuteronômio 6,4. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Echad, Senhor. Não é usado Yahshid em Deuteronômio 6,4. É usado Echad, unidade composta. E agora vamos lá em Números 13. O verso 23. Depois foram até o vale de Escol e dali cortaram um ramo de vide com um cacho de uvas, o qual trouxeram 2 homens sobre uma vara, como também das romãs de figo. Ou seja, o cacho de uva era um cacho que continha muitas uvas, um cacho imenso, tão grande que precisou de dois caras para carregar. E usou Bossor Echad, unidade composta, ok? Echad é usado também em relação a Deus. E Yahshid, unidade absoluta, nunca é usada em relação a Deus. Agora, os pronomes, quando se trata de Deus, em algumas passagens, Deus fala no plural. Okay? Os pronomes usados para se referir a Deus é usado no plural. Mas alguém pode falar, é pronome de majestade. Não, nunca é usado pronome de majestade plural na Bíblia. Okay? Pode ser usado por aí fora, erradamente usado aí fora. Okay? Então vamos lá. Vamos em Gênesis capítulo 1. Versículo 26. Na hora que Deus vai fazer o homem, ele fala, e disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Por que os verbos estão no plural? Façamos nós, o homem conforme a nossa semelhança. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Alguém pode dizer, mas Deus poderia estar falando com anjos. Não, os anjos não são co-criadores. Somente Deus é criador. E nós vemos no gráfico que eu mostrei que Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo também são criadores. Os três cooperaram na criação do universo e na criação do homem. Façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Se Deus fosse uma única pessoa, ele falaria o quê?
eu farei o homem conforme a minha imagem, conforme a minha semelhança. Ok? Agora vamos lá em Gênesis 3:22. Antes de falar de Gênesis 3:22, a prova é que Jesus estava aqui em Gênesis 1:26. Você pode ler lá em João 1, que ele fala: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, o Pai, e o Verbo era Deus. Além de mostrar que Jesus era Deus também, ele estava com Deus, o Pai, na criação. Ok? Agora lá, Gênesis 3:22. Quando Adão pecou, Adão e Eva pecaram, e disse o Senhor Deus: eis que o homem é como um de nós. Nós, plural. Nós quem? Os anjos? Não, como Deus. Conhecedores do bem e do mal. Entende? Outra vez, o pronome está no plural. Nós. E agora vamos lá em Gênesis 11:7. Lá na confusão da Torre de Babel. Deus viu a confusão, que os homens estavam construindo uma torre imensa. E Deus falou: eia, desçamos e confundamos ali a sua linguagem, para que não entendam um a língua do outro. Porque Deus outra vez usa os pronomes no plural. Desçamos e confundamos. Se ele fosse uma única pessoa, ele falaria o quê? Eu descerei e confundirei. Não, é Deus chamando as outras duas pessoas da divindade. Vamos, desçamos e confundamos ali a sua linguagem. Agora vamos lá em Isaías 6:8, na visão que Isaías teve do Senhor. Isaías 6:8. Depois disto ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei e a quem há de ir por nós? Outra vez, os verbos estão no plural. O verbo está no plural. Isso indica que há mais pessoas compartilhando a divindade. Ok? E por fim, vamos lá em Daniel capítulo 7. Daniel capítulo 7, versículo 9. E continuei olhando até que foram postos uns tronos. Na visão de Daniel, ele vê os tronos. Se Deus é um só, por que há tronos no plural? Não um trono, mas tronos. E nós sabemos pelo Novo Testamento que Jesus se assentou à destra do lado direito do Pai. Ok? Então, esses aqui são indicativos de que a Trindade é uma doutrina real na Bíblia. Ok? Até o próximo vídeo. Bom, irmãos, como nós podemos ver aqui neste gráfico, que se simplifica um pouquinho para a doutrina da Trindade. Ok? Olha lá. O Pai não é o Filho que é Jesus, não é o Espírito Santo, e o Espírito Santo não é o Pai, ok? Agora nós vemos aqui, o Pai é Deus, o Filho também é Deus, e o Espírito Santo também é Deus. Não são três deuses, ok? Mas um Deus só, na pessoa do Pai, que se manifesta na pessoa do Pai, na pessoa do Filho e na pessoa do Espírito Santo. Amém? Bom, como podemos notar neste gráfico, que cada pessoa da divindade, da Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, possuem os mesmos atributos, ok? Por exemplo, aqui ó, o Pai é o atributo onipresente. O Pai é onipresente, o Filho é onipresente e o Espírito Santo também é onipresente. E assim sucessivamente para cada atributo constante neste gráfico, ok? E aqui os versículos que mostram que cada pessoa é de acordo com cada atributo, está bem?
continuando com a doutrina da Trindade, aqueles que negam que não há doutrina da Trindade, os unicistas, voz da verdade, eles falam que Jesus é o Pai. A Bíblia mostra que Jesus é o Pai. Vamos ver alguns versículos, ok? Isaías 9:6. Isaías 9:6. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e se chamará seu nome maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Os que pregam que Jesus é o Pai, que Jesus e o Pai são a mesma pessoa, usa esse versículo aqui para falar, lá, está falando que Jesus é o Pai. Não, esse versículo não está falando que Jesus é o Pai. Está falando que Jesus é Pai de algo. Neste caso, a eternidade. Ou seja, Jesus ele é o Pai ou provedor da eternidade, aqueles que entregarem a sua vida para tê-lo como Senhor e Salvador de suas vidas, ok? Agora, o texto preferido dos unicistas, que falam que Jesus é o Pai, é João 10:30. Vamos lá. João 10:30 diz, Jesus falando, eu e o Pai somos um. Aí ele fala, olha lá, está falando que Jesus é o Pai. Não. Outra vez, estão colocando outro significado no texto. Esse texto não está falando que Jesus é o Pai. Está falando que ele e o Pai são um. Se ele fosse a mesma pessoa, por que ele não falou, eu sou o Pai? Mas ele falou, eu e o Pai somos um. Se ele é o Pai, por que ele usou o pronome no plural? Somos. Nós somos um. Ok? O um no grego é ei. Segundo os teólogos, no grego, um é neutro, eliminando por completo, querendo dizer que esse texto está falando que Jesus é o Pai. Eliminando por completo, ok? Agora vamos lá em Mateus 11. O verso 25 ao 27. Naquele tempo, respondendo, Jesus disse, graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste estas coisas aos sábios e entendidos, e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim te aprove. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Está falando que Jesus é o Pai, de forma alguma. Okay? Jesus estava orando para outra pessoa, nesse caso o Pai. Esses que pregam que Jesus é o Pai, gostam de falar que Jesus orava por si mesmo. Como assim? Ele orava por si mesmo, para si mesmo? Como assim? É meio contraditório esse negócio aí, hein? Ok? Olha lá, vamos lá em João 14, rapidinho. Outra vez vamos ver Jesus orando. Ele dirige a sua oração a outra pessoa, ok? Não se turbe o vosso coração. Perdão, errei. Aqui é João, corrigindo aqui, João 17. Outra vez, essa oração de Jesus, está claro que Jesus não é o Pai não é Jesus. Apenas que ambos são Deus.
Jesus falou assim, levantando seus olhos ao céu, disse: Pai, é chegado a hora. Glorifica o teu filho, para que também o teu filho te glorifique a ti. Olha, ele falando com outra pessoa. Não tem como engolir esse argumento de que Jesus orava por si mesmo. Ou, como um do cara do testemunho do Voz da Verdade falou para mim uma vez, que Jesus orava para a sua parte divina. Como assim? Ele já era Deus. Ele orar pela sua parte divina? Orar por si mesmo? Está muito contraditório isso aí. Agora vamos lá em Mateus 7, 21. Mateus 7, 21. Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que estás nos céus. O Pai está no céu enquanto Jesus estava na terra. Por isso que ele falou, do meu Pai que está no céu. Isso mostra que eles não são a mesma pessoa, ok? Agora eu pergunto, se Jesus é o Pai, se o Pai é Jesus, para quem Jesus pagou o preço da redenção? Para si mesmo ou para outro? Vamos lá em Hebreus 9. Hebreus 9, verso 12 ao 15. Nem por sangue de bodes e bezerros, mas por seu próprio sangue, falando de Jesus, entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Porque se o sangue dos touros e bodes e a cinza de uma novilha esparzida sobre os imundos o santifica, quanto à purificação da carne, quanto mais o sangue de Cristo, pelo Espírito Eterno, se ofereceu a si mesmo imaculado a Deus, ao Pai, outra pessoa, purificará as vossas consciências das obras mortas para servirdes ao Deus vivo. E por isso é mediador de um novo testamento, para que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia debaixo do primeiro testamento, os chamados recebam a promessa da herança eterna. Jesus ofereceu a si mesmo a Deus como oferta. Ele não pode se oferecer a si mesmo, mas a outro. O outro tem que receber o pagamento pelas almas dos que serão salvos. Entende? Então nós vemos com esses versículos que Jesus de fato não é o Pai. No próximo vídeo vamos falar sobre que Jesus não é o Espírito Santo, ok? Muito bem. Neste vídeo agora vamos ver que Jesus não é o Espírito Santo, ok? Vamos lá. Vamos rapidamente para Mateus 3. O verso 16 e 17. Mateus 3, verso 16 e 17. E sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus, o Espírito Santo, descendo como pomba e vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus dizia: Este é meu Filho amado em quem me comprazo. Como que ele fez isso? Sair da água, descer do céu em forma corpórea, ou como uma pomba, e falar do céu ao mesmo tempo. Se Jesus é o Pai, como que ele fez isso? Estar na terra e falar do céu. Para que isso também? Se Jesus é o Espírito Santo, como que ele vai descer do céu estando na terra? É meio confuso isso daí, não é? Logo, só Mateus 3, 16 e 17 já refuta de que Jesus
é o Pai e o Espírito Santo. Vamos lá em João 14, 16. João 14, 16. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Vemos as três pessoas da divindade aqui. Jesus, ele iria rogar a outra pessoa, no caso o Pai, para que o Pai enviasse o Consolador, que é o Espírito Santo. Se Jesus é o Espírito Santo, por que João, ao escrever, usou outro, no grego allos, que significa outro do mesmo tipo, outro da mesma espécie? Ou seja, o Espírito Santo é tão poderoso, tão Deus, tão glorioso, tão santo como Jesus. Mas não é Jesus, entende? Por isso que ele usou allos, outro da mesma espécie, outro do mesmo tipo. Se ele quisesse dizer que Jesus fosse a mesma pessoa, ia ficar confuso esse texto aqui também. Como que Jesus ia rogar a outra pessoa para que ele, essa outra pessoa que era ele, enviasse ele mesmo para ocupar o lugar dele mesmo? É meio confuso tudo isso aí, né? No grego, há duas palavras para outro. Allos, que significa outro do mesmo tipo, e héteros, que significa outro do tipo diferente. Vamos lá em Gálatas 1. Gálatas 1, o verso 6 e o 7. Maravilho-me de que tão depressa passasseis daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho, outro do tipo diferente, um evangelho diferente daquele que eu tenho pregado, o qual não é outro, mas algum que vos inquieta e quer transtornar o evangelho de Cristo. Outro, hétero, outro do tipo diferente, ok? Então nós podemos ver nesses poucos versículos que Jesus não é o Espírito Santo, ok? Agora vamos para o próximo vídeo. Bom, neste vídeo, para encerrar acerca da doutrina da Trindade, vamos ver rapidamente a igualdade na divindade e a pluralidade no nome de Deus, ok? Então, a igualdade na divindade. No grego, tem duas palavras, aitel e erotal. Aitel indica quando alguém faz uma petição para alguém que está numa posição superior a ele. Entende? Eu sou inferior, eu peço para alguém superior. Eu pedindo para Deus, fazendo um pedido a Deus. Eu sou inferior, Deus é superior. Ok? E erotal é um pedido que alguém faz que está no mesmo pé de igualdade. Ok? É eu fazendo um pedido para alguém como eu, um ser humano como eu. Estamos no mesmo pé de igualdade. Aqui está um exemplo aqui de aitel, que está na posição inferior. Vamos lá em Mateus 7:11. Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que está nos céus, dará bens aos que lhe pedirem. Aqueles que pedem a Deus estão numa posição inferior a Deus. É usado aitel. Ok? Agora em Atos 12, verso 20. E ele estava irritado com os gentios, falando de Herodes. E Herodes estava irritado com os gentios de Sidom. Mas este, vindo de comum acordo ter com ele, e obtendo uma amizade de Blasto,
que era o camarista do rei, pediam paz, porquanto o seu país se abastecia do país do rei. É usado aitel, alguém em posição inferior, fazendo um pedido a uma outra pessoa com uma posição superior. Contudo, quando Jesus se dirigia ao Pai, se dirigia a Deus, ao Pai, fazia um pedido ao Pai, ele nunca usava aitel, na posição inferior para o superior, mas ele usava erotal, alguém no mesmo pé de igualdade. Por quê? Jesus e o Pai são iguais em glória, em poder, em majestade, em santidade, em tudo, ok? Tem um exemplo aqui de Lucas 14:32. Um rei fazendo pedido a outro rei. Jesus é rei, o Pai também é rei. Soberano. Né? Lucas 14:32. Verso 31 primeiro. Qual é o rei que, indo à guerra pelejar contra outro rei, não se assenta primeiro a tomar conselho sobre se com 10.000 pode sair ao encontro que vem contra ele com 20.000? De outra maneira, estando o outro ainda longe, manda embaixadores e pede condições de paz. O rei fazendo pedido a outro rei. Quando Jesus se dirigia ao Pai, ele usava erotal. O rei, o soberano falando com o outro soberano. E nunca aitel. Jesus nunca foi inferior ao Pai. Ok? E agora, pluralidade no nome de Deus. Isso aqui é interessante. Lá em Gênesis 1, versículo 1, está bem claro. No princípio criou Deus os céus e a terra. Porque o termo Deus aqui em hebraico está Elohim e não Elohai. Elohim e Elohá significa Deus. Contudo, Elohim é um nome plural. Se Deus é uma única pessoa, por que o escritor Moisés usou Elohim e nunca Elohá? Interessante que Elohá, que também significa Deus, só que é singular, nunca é usado em relação a Deus da Bíblia. Entende? Mas Elohim, que tem outro significado de acordo com o contexto, Elohim em Gênesis 1, versículo 1, é usado para Deus e está no plural. Isso nos dá fortes bases bíblicas de que Jesus é Deus, o Pai é Deus e o Espírito Santo é Deus. Não são três deuses, mas três pessoas na divindade. O termo Deus não é nome, tá? É título. É um título que está no plural Elohim. Então nós podemos ter certeza que a doutrina da Trindade tem bases profundas biblicamente. E nós podemos aceitar como doutrina verdadeira. Amém? Até o próximo vídeo. Por fim, chegamos ao final dessa série de ensinos sobre o Espírito Santo e a doutrina da Trindade, que faz parte. Não tem como estudar a doutrina do Espírito Santo, a cristologia, sem cair na Trindade, ok? Para encerrar, tem esses dois textos que carecem de atenção, tá? O primeiro texto é João 1, versículo 1. Não pode passar batido esses textos. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Nós vemos aqui, por que Jesus é chamado de o Verbo? Porque ele estava no princípio com Deus. Lá em Gênesis 1, quando nós lemos, Deus falando, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Aos verbos no plural. Então Jesus estava lá. Entende? Jesus participou da criação. Ah, mas você está falando besteira. Jesus participando da criação? Sim, ó. Olha o verso 3. Todas as coisas foram feitas por Ele, por Jesus. Entende? Jesus estava na criação também. Então, por isso que é falado o Verbo.
E se Jesus estava com Deus, e Jesus era Deus, não está falando que Jesus é o Pai aqui, ok? Apenas está falando que Ele é Deus, amém? E temos aqui Hebreus 6:13. Hebreus 6:13 diz: porque quando Deus fez a promessa a Abraão, como não tinha outro maior por quem jurar, jurou por si mesmo. Aí os camaradas que defendem que não há trindade, falam aqui, ó, se Deus fosse três, ele juraria por um pelo outro. Não. O texto não está falando que na trindade só tem uma pessoa. Esse texto aqui está querendo dizer que Deus não tinha um outro superior por quem jurar. Porque quem jura por alguém que é superior. Ok? Olha aqui o verso 16. Porque os homens certamente juram por alguém superior a eles. Então, se Deus tivesse que jurar por alguém, além dele, esse alguém teria que ser superior a ele. Tá? Mas como não tinha outro por quem jurar, ele jurou por si mesmo. A doutrina da Trindade não é o Pai é maior que o Filho e o Filho é maior que o Espírito. Não. São dos mesmos níveis, no mesmo pé de igualdade. Tá? Então nós encerramos aqui e que Deus abençoe vocês nos estudos e até as próximas aulas que porventura vier. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.